Salve grupo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Raquel e hoje eu tô até com meu cafezinho aqui que eu queria conversar um pouco com vocês dos primeiros dias da nossa viagem de cruzeiro. Então, para quem tá nos acompanhando, já sabe, quem já tá acompanhando os vídeos sabe que nós estamos viajando há um tempo, né? E nós passamos em Orlando, depois fomos para Miami e embarcamos no cruzeiro da Norwegian Bliss. Eu queria contar um pouquinho o que aconteceu nos primeiros dias. Acabei não filmando muito esses dias no navio, mas eu acho bem bacana contar para vocês essa história. Então senta, pega um cafezinho e vem que lá vem história, né? Alguns vídeos eu vou colocar durante essa conversa com vocês e vai ser bem interessante vocês escutarem. Resolvi contar para vocês. O que aconteceu? O último vídeo que eu postei na sequência de vídeos, né? Não foi esse porque eu fiz o vídeo em Miami, embarcando, e depois teve o vídeo do tour pela cabine, tour no navio e sobre alimentação a bordo. E depois do primeiro vídeo, essa é a sequência. Eu acabei parando bem na parte que entramos no navio e mostrei a saída ali pra vocês. E eu parei bem naquele take do mar, do navio indo. Tá, ele tem excesso de velocidade. A gente foi jantar nesse dia. Tenho até imagens, eu vou colocar aqui pra vocês. A imagem do jantar que a gente foi no à la carte. A gente já conheceu o à la carte do navio. E foi bem interessante, assim, foi bem legal, tava bem tranquilo. No outro dia, nós acordamos no primeiro dia de navegação e até eu vou colocar pra vocês. A gente tomou café, a gente foi pra academia, a gente sempre tem uma rotina, mesmo viajando, a gente gosta de ter uma rotina. Então, Good morning, Aline. Só foi pra academia, treinou, e aqui o buffet ele fica bem na frente. E esse café da manhã, que é uma torrada francesa, cogumelo. Aí ele exagerou, né? Porque ele tava botando, eu pedi um pouquinho de queijo, mas botou um monte. Espinafre e feijão. E esse aqui é um bolinho, eu vou experimentar o que é. Até esse primeiro dia de navegação, eu acabei filmando bastante coisa. A gente fez um tour pelo navio. Dia grupo, tudo bem? Esse é o último andar, é o 18º, né? Aqui é o 18º andar, tem uma parte da pista que eles passam por baixo, vem aqui por cima e aí eles descem de novo. Essa parte aqui do navio, é só para adultos. E aqui tem um mini golfe. É bem mínimo mesmo, porque é bem pequenininho. Sei nem onde pegas. Good afternoon, everybody. It's noon. It's your cruise to Aqui ali a piscina para todos, né? A área de aqui é o restaurante francês, Le Bistrot. E o cara não para de falar. Aqui é o American Dinner. Está incluso no pacote. Aqui é uma pista de corrida, então run. Aline, run. Say run.
very good afternoon. Aqui é a parte de cima da piscina. Vamos dar uma voltinha lá. Vamos de manter a nossa rotina de atividades que a gente curte fazer. Então, a gente foi pra academia, fez um tour pelo navio e à noite no jantar, eu tinha brincado ali na última filmagem, se vocês viram, que o navio tava indo bem rápido, né? E de fato, o navio ele tava indo mais rápido e a gente não sabia por quê. No jantar, naquela noite, à tarde já, se vocês olharem as imagens também, vocês vão ver que a Aline já não... A Aline tá mais quietinha, assim, não tá tão... Não estava tão participativa e alegre. Não é muito comum vindo dela, porque ela fica bem empolgada nessas viagens. À tarde ela tava se sentindo meio mal, e à noite, durante o jantar, ela disse que ela olhou pro lustre, assim. O lustre, ele estava balançando por causa que o navio tava mexendo mais, né? E ela não conseguiu ficar no jantar, não terminou o jantar. Ela levantou um pouquinho antes, ela falou, eu tô enjoada. Ela tava enjoada e provavelmente com labirintite. Ela não tava se sentindo bem, ela tava se sentindo muito mal. Ela foi na loja, ela tava ruim, ela foi numa loja que tem no navio, que tem várias coisas pra vender, tem desde bebida até remédio, tem tudo. E ela foi, conversou, o atendente lá era brasileiro, por sorte, e ela conversou o que ela tava o que ela tava sentindo. Ele falou assim, olha, as pessoas quando começam a passar mal, quando tem esse tipo de... Ele indicou um remédio, custo-benefício bem bom, e bem bom o remédio. Então ela comprou o remédio, tomou o remédio e foi pra cabine. Ela não conseguiu ficar mais, não conseguiu mais acompanhar, ela tava muito ruim. E a gente começou a conversar sobre isso, assim, porque ela nunca passou mal. A gente já fez vários cruzeiros e nenhum deles ela tinha passado mal. E a gente ficou na dúvida o que estava acontecendo, por que isso estava acontecendo. Então, assim, o mar não estava tão agitado assim e a gente queria entender o motivo, né? Se foi porque a gente até supôs que nesse navio, geralmente os navios que nós vamos, a área do restaurante, o buffet, ele fica para trás do navio. Então você olha o rastro do navio. Geralmente a gente senta, quem viu os outros cruzeiros que nós fizemos, a gente gosta de sentar bem lá no fundo para ver o rastro do navio. E nesse, o buffet era na frente. Eu não sei se foi isso que acabou fazendo com que ela sentisse mais, porque talvez estava mexendo mais. Mas a gente também notou que o navio estava mais rápido. Que o navio, ele estava um pouquinho mais rápido. Só que para nós era tudo novidade, porque era a primeira vez que a gente estava fazendo um transatlântico. Os navios que nós fizemos, todos ficavam pelo mar, ou Mar do Caribe, ou aqui no litoral do Brasil, ou até a gente foi já para Punta del Este, Buenos Aires, mas foi tranquilo, assim, ela não ficou ruim e a gente não sentiu que não pegamos nenhum temporal, então não mexia tanto. Eu até fiz uma colinha para seguir a ordem aqui das coisas e no outro dia ela tomou remédio e ela estava tomando remédio durante o dia e a noite. E aí ela tava dormindo, assim, o segundo dia ela dormiu o dia inteiro. Ficou uns 2 ou 3 dias dormindo o dia inteiro. E acaba que eu sou muito elétrica, muito agitada. Eu sempre tô fazendo alguma coisa, invento de fazer alguma coisa. Então, eu pra deixar ela em paz, eu falei assim, fica aí na cabine, vai dormir, dorme o tanto que você precisa pro remédio fazer efeito. Eu vou fazer as atividades normais, vou vindo aqui para trazer
alguma coisa para você comer e beber, enquanto você vai descansando e vai dormindo. E dormiu direto, ia lá, olhava, tava tudo bem, mas nem acordava ela. Acabei olhando, tava tudo certo, ia pro navio fazer as minhas coisas. Bom dia, começando o dia 2 de navegação. Tô aqui na academia. Ai, tô fazendo vídeo. Falando. Redor. É só nós e o mar. E aí, as piscinas estão vazias porque o clima tá mais frio, né? Então antes tinha gente na piscina, agora não tem ninguém. Uma coisa que eu percebi nesse cruzeiro, diferenças, né? A gente tá acostumado sempre a fazer o cruzeiro na época mais quente, então as piscinas sempre ficam cheias. Como é uma travessia e nós estamos fazendo uma travessia na parte norte, então é mais frio, agora é inverno, né? Então realmente assim, o pessoal aproveita mais a parte interna do navio do que a parte externa. A academia está bem cheia agora e a gente antecipou, agora teve que colocar o relógio adiantado 1 hora. Está mudando o fuso e estamos em alto mar e está mexendo bastante. Então hoje nós embarcamos no sábado. Ontem a gente passou o dia todo embarcados, né, navegando, e serão mais 4 dias assim, no total de 6 dias embarcados. Vamos ver como é que vai ser. Hoje é o 2º dia embarcado. A Aline ontem não se sentiu bem, ela se sentiu mal por causa do mar mexendo mesmo. Então assim, pegou legal o labirinto. Então fica aí a dica. Você vai fazer esse cruzeiro, parte norte aqui, ela mexe bastante. Então pode pegar o labirinto mesmo. Bem puxado. Mas vamos lá, vamos ver se ela vai se adaptando. Hoje ela tá um pouco melhor. Faltam 4 dias. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. E ela passou 2 dias assim. E aí ela começou a melhorar. Ela começou a sentir melhor, mais disposição, começou a ter mais vontade de comer, que ela estava sem vontade de comer. E aí a gente combinou para ela tomar o remédio, dava muita sonolência também. Mas foi importante nesses primeiros dias ela tomar esse remédio. Então a gente combinou dela tomar à noite, porque daí como ela já ia dormir, ela toma o remédio à noite, já dorme. E de manhã ela não tomava o remédio pra não ficar com sono, já que ela estava melhorando. E logo ela parou de tomar remédio. Ações grupo da nossa viagem. A Aline melhorou. Eu contei pra eles. Tava mal, hein?
tava com a cabeça, né? E agora ela melhorou. E essa é a área que a gente mais curte aqui do navio. Então esse é o primeiro dia que ela tá realmente curtindo essa viagem. Eu vou atualizando vocês o dia que é. E a rotina a gente começou, eu fiz exercício, tomamos café, fizemos exercício, fomos pra jacuzzi e a gente almoçou depois e veio nessa área aqui pra descansar um pouquinho. Tá uma delícia, maravilhoso. Vou curtir mais um pouquinho esse navio que é gigante. Ela falou com o rapaz e ele falou que tinha algumas pessoas e a gente escutava o comandante falando, mas da cabine especificamente a gente não conseguia escutar tão bem. E a gente via que tinha recado e recado e recado. Aí eu fui prestar atenção, a gente conversou, eu fui prestar atenção no que estava sendo dito. Bom, aí a gente foi na loja de novo, conversamos com o atendente, ele falou que mais pessoas não estavam bem, até tripulantes, e que realmente a gente ia pegar um temporal e o capitão decidiu aumentar um pouco a velocidade para fugir do temporal. E nisso é que mexeu mais o navio, senão o mar não estava tão agitado. O cruzeiro, eu até fiz aqui. Então era assim, 14 dias, eu até anotei aqui, deixa eu dar uma olhada. Bom, o nosso cruzeiro eram 14 dias, embarcava no dia 4 de janeiro e desembarcava na Inglaterra, a previsão dia 17 de janeiro. Previsão, né? 17 de janeiro. E o embarque seria dia 4, e nós ficaríamos em alto mar, navegando, dia 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Porque dia 11 nós iríamos desembarcar nos Açores, que seria a primeira parada depois dessa navegação. Então seriam 6 dias em alto mar, é bastante dias, mas isso eu já vou falar para vocês, são bastante dias. O que aconteceu? Por causa do temporal, mesmo aumentando a velocidade, não ia conseguir sair e ia acabar pegando o temporal. O capitão decidiu diminuir um pouco a velocidade e decidiu trocar rota. Então, ele, em vez de parar nos Açores, ele desceu mais para passar e não parar nos Açores e ir direto para Lisboa, Portugal, que seria a parada do dia 13. Então, o que eram 6 dias de navegação viraram 8 dias de navegação. Isso mesmo, 8 dias de navegação. Então, a gente ficou navegando durante 8 dias. E quando aconteceu isso, o pessoal... eu não acredito. Deu assim, sabe? O pessoal ficou meio um burburinho, assim, que não gostou, porque eram muitos dias navegando, que as pessoas não queriam ficar presas no navio. E aí o pessoal tava meio... não tava muito contente com isso. Minha opinião, eu gostei. Sinceramente, eu gostei. Nós gostamos. Sinceramente, eu adorei. Porque a rotina foi muito bom. Ainda mais que a gente tava um casal de amigos. Então a gente ia treinar. Nós íamos tomar café com calma. A gente jogava canastra. A gente estudava. A gente lia. Chegamos até a trabalhar no navio. Mas foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito bacana e até despertou um sentimento de eu acho que eu tô gostando disso. Porque se você vai num cruzeiro normal, que não é um transatlântico, e teoricamente ele ia ficar só 6 dias, você para nos lugares... 6 dias. Você para no lugar e aí tem aquela sensação de, vou descer, e você quer bater perna, se você não conhece, né? Então você vai bater perna naquele lugar, que foi o que aconteceu nos próximos dias, mas esse assunto para outro vídeo.
E aí você desce, passa o dia fora, que, né, é o que acontecia com a gente, passava o dia fora, voltava, e aí tava cansado, já era de noite, né, ia para as festas, enfim, jantava. E aí no outro dia às vezes tinha mais um ponto de parada ou era navegação, mas geralmente ele vai alternando. A maioria das pessoas, a maioria mesmo que eu conheço, preferem assim. Preferem que pare no porto, desce, pisa na terra, pisa em terra firme, vai dar uma volta, faz uma coisa diferente e aí volta pro navio. Vou te falar que eu vou falar para vocês que eu particularmente gostei muito de ter ficado vários dias navegando, pela tranquilidade, foi muito gostoso. Mas tem um ponto aqui que tem que observar, tá? A gente gostou, mas o navio não estava na sua capacidade máxima. Eu acho que se o navio tivesse na capacidade máxima, não sei se ia ser tão bom. O navio não estava cheio, ele estava bem tranquilo. Então foi legal assim. Eu não sei se o navio cheio, esses 9 dias, seria tão legal. Então é um ponto para pensar. Eu gostei, mas eu gostei pela experiência que a gente teve. Então eu não sei se eu indico ou não indico isso. E aí, eu pensei, e é uma coisa que eu pensava também, vou ficar entediada. Quando falaram que vocês vão ficar no navio 9 dias, o que nós vamos fazer nesses 9 dias? Mas assim, o navio, ele tem festas, eles têm, a gente aproveitou para relaxar, a gente optou esses dias. Aí você deve estar pensando, nossa, que entediante ficar 9 dias no navio, o que vocês fizeram? Bom, vou contar o que a gente fez. A gente relaxou bastante, a gente dormiu, a gente descansou bastante, a gente jogou canastra, nós vimos o sol nascer várias e várias vezes, e vimos o pôr do sol várias e várias vezes. Nós curtimos com os amigos, nós fomos para festas, nós caminhamos pelo navio, nós fomos no kart também, e fomos nos shows, que também tinha a banda dos Beatles, então a gente ia bastante, tinha o show no Teatro Principal e tinha o show naquele barzinho que eu mostrei no tour pra vocês. E nós comemos, a gente aproveitou. A gente provou umas cervejas diferentes, porque, por incrível que pareça, tinha um bar. Eu até mostrei no tour pra vocês que estava fechado. Aquele bar de cerveja, ele tinha várias torneiras, vários modelos de cerveja. E por incrível que pareça, a gente adorou aquele lugar. Então era lá que a gente ia jogar, a gente pegava uns petisquinhos e pegava umas cervejas e ia jogando canastra. E aí dá pra ver o marzão pela janela. Foi uma experiência muito bacana que a gente teve. Então eu vou falar pra vocês que a parte que eu acho que a pior parte foi ver a Aline ruim. E não foi e eu fiquei feliz que a gente não pegou o temporal. Confesso que eu sempre tenho respeito pelo mar e eu acho que não seria nada legal pegar um temporal no meio do oceano, não é mesmo? Então eu achei assim que se foi o melhor que podia ser feito, eu acho que foi muito bom, assim, muito bom. Não critico, não tenho o que criticar. Já depois, no terceiro dia de navegação, ela já estava melhor, ela começou a participar das atividades, depois passou completamente e é como se ela não tivesse tido nada, assim. Ela nem tomava mais remédio, nem precisava tomar mais o remédio do enjoo e ficou tudo certo, assim. Essa foi a nossa saga, 8 dias navegando. E foi a nossa experiência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos vemos pelo mundo. Um beijo. Tchau.